O que te faz não ter um cenário catastrófico para a China? Assim, quais são os elementos? Porque a gente tem escutado bastante aqui alguns atributos, algumas coisas que fazem algumas pessoas terem, né, uma visão negativa para a China. E o que te faz acreditar que não é um momento de catástrofe? Eu acho que todas as pessoas elas são um pouco afetadas pela heurística, né? Do que fez elas ganharem dinheiro ao longo do tempo e o que fez elas perderem dinheiro ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Então eu opero primordialmente internacional, basicamente desde 2002, tá? Então, assim, então você pode imaginar que eu já vi vários ciclos de narrativa que apareceram. Então, de modo geral, eu boto um pouquinho menos de peso nas narrativas e um pouco mais de peso nos dados. Então, eu acho que você teve um ajuste, como a gente falou, gigantesco no setor de propriedade. É um ajuste que é difícil se repetir só pela magnitude do que já aconteceu. E eu olho muito para a parte industrial de curto prazo, que está tendo uma leve aceleração. Então, de modo geral, eu não fico pessimista com a China quando os dados industriais estão andando na direção para cima, porque eu já vi as narrativas serem quebradas de maneira significativa e o positioning, normalmente, ele vai na direção da narrativa, pega as pessoas meio no contrapé. Então, assim, mas é questão de foco. Se eu estivesse vendo a direção industrial para baixo, provavelmente eu estaria um pouco mais disposto a comprar essas narrativas que eu acho que são boas, como foram boas as narrativas que a gente viu ao longo dos últimos 20 anos. Narrativa é sempre boa, né? Sempre tem uma historinha legal. Exatamente. Mas na China eu aprendi que, assim, que você decide acreditar ou não na narrativa se o dado estiver na direção. Se o dado estiver na direção, e eu olho um dado um pouco mais de curto prazo, tá? Falando assim mais francamente. Porque o longo prazo é uma combinação de vários curto prazos, né? E a gente erra menos se a gente fizer essa checagem um pouco maior. Então eu não estou muito pessimista com a China não no momento, basicamente porque os dados de curto prazo estão mostrando uma certa estabilização. Landau, eu também queria ouvir sua opinião sobre China, né? A gente só passou rapidamente aí durante sua fala. Cara, eu acho que assim, com um disclaimer que China é difícil, né? É um black box, assim, você fica tentando ver os sinais, né? Você fala, pô, esse cara aqui inteligente, sabe o que tá fazendo, mas, pô, o que esse cara tá fazendo? Tá correto? A gente costuma criticar muito, né? Assim, né? A gente critica presidente do Banco Central, porque sempre, né? Porque o cara acredita, tá fazendo aquilo, você não sabe como é que vai ser o endgame, você critica o que a China tá fazendo. A gente critica o John Textor, porque você não sabe onde termina, é um cara inteligente, né? Vamos ver onde termina. Então, assim, mas você tenta pegar os sinais e daí você encaixar o seu caminho. Então, acho que China a gente está quase pro lado otimista, tá? Eu acho que, eu costumo dizer assim, né? Eu dou até um exemplo assim, a gente pega, por exemplo, na vez, pega a Cosan lá, o Ometo tem um super desconto de holding, aí o Ometo tá tentando fazer um negócio na Vale, fala assim, cara, se esse cara acertar a Vale também, pô, esse desconto tem que virar um prêmio, porque o cara consegue gerar tanto retorno, então assim, e você não consegue entender muito o investimento e, pô, daqui a pouco sai um negócio. Então a China é um pouco disso, assim, né? A gente tem um pessimismo, etc, mas, pô, se o cara conseguir sair desse jogo de properties, que foi tão difícil, negócio todo mundo tão convicto, que era não, vai ter um crash, vai ter uma digestão, que eu também, né? Eu fiz um painel de 2, 3 anos na Expert, muito incomodado com o cara virando mais socialista, com o cara, pô, com o mercado de properties que ia acontecer, e o cara tá conseguindo gerir. Então, assim, pô, se esse cara conseguir fazer isso, eu vou ter que ter humildade do meu lado e falar assim, cara, esse cara é bom no que ele faz, né? Ele conseguiu. Então, assim, tem que começar a dar um mais prêmio, é quase como se tem que começar a dar mais múltiplo pro chinês, no sentido de, cara, tem que ter prêmio de holding nesse negócio, porque o cara é alocador de capital. E você começa a ver alguns sinais, né? Se o cara ter passado por esse Covid, morrendo menos gente, ter feito menos cheque, não ter gastado tanto fiscal, não ter discussões educacionais, como o TikTok lá mostra outras coisas que o governo quer e o Ocidente fica aceitando que as crianças ficam vendo outras coisas, ao foco em engenharia e etc e tal. Então, assim, você tem várias coisas no caminho chinês, óbvio, com grão de sal, de ser uma ditadura, etc., que você começa a falar assim, pô, isso aqui tem um sentido. Assim, aí você tem que começar a não acreditar no seguinte, olha, pô, beleza, a democracia, o livre comércio, o direito à propriedade, essas coisas geram um incentivo à tecnologia, geram incentivo à inteligência e à descoberta de novas coisas, que não vai acontecer na China, então por causa disso a China vai naufragar. Mas com o que eu enxergo hoje, o caminho da China ela vem lá de baixo, no custo de energia barato, e vem tudo barato, né? O custo do Estado é barato, o welfare state é barato,
a fábrica, etc. e tal, e consegue fazer um produto. Então, assim, você está no mercantilismo muito grande, que ele está fazendo essa transição muito grande para a indústria. E se você pegar o PIB/X, Property já está acelerando muito forte desse lado. Então, a gente olha que esse negócio pode ser muito mais interessante que as pessoas imaginam, e talvez o cara vai segurar. E aí você fica se perguntando como é que você investe nisso, né? Porque é óbvio que não é mais aquele negócio, assim, aquele common prosperity, né, que o Xi está falando, talvez a gente veja até isso no PIB. Não é mais aquele PIB de 10. De repente, o grande problema é que os earnings não crescem tanto, né? É isso, não. Então, essa é a dificuldade de investir. Assim, no final, a Bolsa Chinesa ela tem sido, nos últimos anos, um grande value trap. Sim. Parece barata, fica mais barata, né? Assim, mas, e você não vê, assim, até o refletir esse crescimento econômico e esse crescimento de renda, refletir exatamente no crescimento de earnings significativo. Até dado que a China cresce muito, né? Assim, o share dos earnings das empresas listadas em relação ao PIB chinês vem caindo de maneira significativa, né, nesse share. Então, assim, no mínimo, você deveria começar a acompanhar o crescimento de PIB, né, que está caindo, para você se animar. Porque hoje o case de China é um case de comprar porque está barato. Não, é isso. É difícil. É difícil o veículo de investir, né? Assim, para falar, é muito difícil, porque também você não sabe se as empresas chinesas querem ter um grande lucro, né? Você não sabe, no final do dia, o cara tem um subsídio, tem uma margem bruta, mas o fato é que no macro, eu estou mais animado no macro. Talvez, a gente viu isso aqui, né? O mercado a gente olhava muito esse negócio de fintech surgindo no Brasil, etc. E a gente fez um índice lá na empresa, que eram todas as empresas de fintech da blockchain, um market cap gigante, um lucro. O correto era ter vendido todas. Entendeu? Pegava todas as empresas e as incumbentes, não incumbentes, e agora recuperou um pouco, mas teve um momento que então, assim, porque talvez o jogo seja mais um perdedor. Talvez se a China está disposta a não ter lucro, ela vai tirar o lucro de quem tem. Então, talvez o caminho da história seja mais, cara, quem é o perdedor. Mas, assim, mas eu gosto da China, eu acho que a China tem uma questão macro que é interessante, que o Carlos falou assim, a gente não tem mais o short CNH, eu concordo totalmente com ele, que é um ótimo investimento. Por que eu não tenho mais o short CNH? Porque eu olho a balança e falo, cara, se esse cara desvalorizar o câmbio, cara, mas você tem saída de portfólio, que é o que importa, né? O economista olha muito a balança comercial, o trader olha muito o portfólio. Então, assim, tem saída de portfólio que é relevante. Eu acho que as pessoas, essa história de você aprende o que você fez na vida, né? E é muito importante onde você ganha dinheiro. Todo mundo olha para a China e fala, cara, a China faz um estímulo, eu tô louco para aquele estímulo fiscal que eu vou ver crescendo e é aqui que eu vou ganhar dinheiro que eu já vi. E não vem. E talvez a China esteja, nesse momento, trocando um pouco com o estímulo monetário. Até o Premier hoje falou um pouco disso. A gente tem veículo, a gente tem estrutura, a gente tem como fazer. Então a China está indo num caminho monetário muito, muito frouxo, né? E que casa... Moeda, isso aí. Exatamente, que é o que a gente viu no Brasil em 2020. É bolsa para cima e câmbio para cima. Quando a gente botou os juros a 2, o câmbio descontrolou, a bolsa subiu, porque vaza da renda fixa para os dois. Então acho que a China pode dar um pouco disso. Eu tenho um pouquinho desse double carry. Você toma bom câmbio, faz. Só que eu acho que a produtividade talvez lá esteja tão grande que a gente vai perceber que talvez a posteriori o câmbio não estava tão caro assim. Então eu não tenho câmbio, mas sempre fico namorando. Se fizer alguma coisa, é short. Mas eu acho que tem esse caminho. Então, eu acho que a bolsa é um investimento e eu acho que a gente está olhando muito para o outro lado. Assim, a China, acreditando que a China vai conseguir, não vai parar, porque a gente pode estar no primeiro momento. Essa aqui é a minha dúvida. Porque a gente já viu ele fazendo isso no alumínio, a gente já viu ele fazendo isso no aço, que ele vem e destrói a economia inteira, o lucro de todo mundo. E eu fico vendo a BYD com margem grande, fazendo capex, pagando dividendo, sem dívida. Assim, cara, será que esse cara virou capitalista, né? Porque o Xi está querendo que a bolsa suba, etc e tal. Ou será que é o primeiro momento, onde ainda não tem um excesso de oferta? O cara vai crescendo, mas tá faltando ainda para entregar o produto dele. Né? O cara tá vendendo no Brasil, tá vendo... daqui a 2, 3 anos tem fábrica no Brasil, tem fábrica na Hungria, sei lá o que, sobrou. Aí sobrou, como é que eu faço? Que é o que a Tesla tá fazendo agora. Como é que eu faço? Preço. E aí vai quebrando todo mundo até ele ganhar o market share que ele quer globalmente. Então, no momento, ele não precisa fazer isso. Então, eu tenho dúvida se a gente não vai ver ao longo do tempo, se a segunda etapa, quando a China tiver conseguido chegar no alto das indústrias, porque você pega a balança comercial alemã, parece que o cara tem um chinesinho numa sala lá, atacando a Alemanha. Assim, todos os itens que eles vendem, você olha, todos a balança está indo pro buraco. Assim. O cara vende petroquímico, resistores, painéis solares, transformadores. Então, quando você olha isso, você fala assim, cara, tem muita coisa que pode perder. Então, assim, a gente está muito focado na perda. A perda seja deflação via aplicado de juros, a perda pode ser venda de carro, de empresas de automóveis na Europa, assim, a Volkswagen tem 40% do lucro dele na China, pode virar zero. A gente pode ver, assim, até no Brasil, né, você vê, será que a VEG tem esse múltiplo todo
porque ela é, de certa forma, uma empresa alemã, né, nessa característica. A gente olha as locadoras de carro, né, Movido, Localiza, e fala assim, cara, esses caras têm 50 bi, outra tem 15 bi de estoque de carro, mas esse carro é o carro do futuro, ou será que a Localiza tem 50 bi de Palm Pilot e BlackBerry no estoque dela, né? Então, a gente vai descobrir depois que aqueles carros as pessoas não querem pelo preço, porque o chinês vai chegar quando tiver a fábrica aqui amassando o preço, o carro mais qualidade. E acho que é uma coisa que as pessoas confundem muito, a EV não está sendo mais tão aceita. Cara, o negócio aqui, a gente fica olhando o chinês como EV, o negócio não é EV. O negócio, se tiver que ser combustão, o chinês vai mandar um combustão barato. Entendeu? Se tiver que fazer combustão, ele vai fazer. Porque a questão aqui é que o chinês percebeu que ele consegue produzir as coisas mais baratas que o resto do mundo. Então, não é se é um carro EV, né? Ele consegue produzir. Então, assim, tudo que o resto do mundo produz, a China vai produzir, sai da frente. Então, talvez seja ali. Mas a gente tá otimista que a China vai conseguir se estabilizar. Agora, é uma digestão, né? A crise de balanços, assim, balanço é tipo o Japão, né? Você passa digerindo aquele negócio 10, 20 anos. O Gay ficou até escreveu esses dias, assim, a dúvida é se essa digestão de balanço no Japão, que foi um exemplo que as pessoas usam, e tentou vir um pouco tecnológico, o Japão era muito tecnológico na década de 80, 90, 2000, se o Japão não errou a tecnologia, Panasonic, Nintendo, etc., que ele tentou ser tecnológico, mas tecnológico não foi. E se a China talvez acerte a tecnologia, e aí você vai ter um ganho de produtividade muito grande e vai conseguir fazer a transição de sair dessa armadilha de classe média e aí jogar um pipo assim. Aí você vai olhar para a China e falar assim, cara, realmente, esse cara aqui, enquanto o Ocidente está aqui se duelando com seus problemas, que o nível de educação piorou depois de 2019 com a piora das redes sociais, o Ocidente está duelando com seus demônios aqui, o chinês está focado com ética de trabalho ali, focando com seus problemas óbvios, democráticos, mas na hora de produzir, o cara está sendo melhor do que o resto do mundo. Então, acho que sem efeitos grosseiros para o planeta e consequências indiretas.